Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta e hoje trazendo para vocês a última aula de nosso curso, na qual eu vou comentar a prova de analista judiciário e execução de mandados do TRT 16. E selecionei também algumas questões da prova de juiz do trabalho realizada pela FCC para o TRT Rio, que ocorreu também em 2014. Então hoje estou comentando duas provas de 2014 de direito do trabalho. Vamos então à primeira questão. Olha aí no slide a primeira questão da analista judiciária e execução de mandados do TRT 16. Ela fala assim: considera-se hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Letra A, o intervalo interjornada. Letra B, as férias. Letra C, a falta do empregado no dia subsequente ao seu casamento. Letra D, os 15 dias iniciais de afastamento do empregado acometido de enfermidade. E letra E, o repouso semanal remunerado. Mas antes de falar do gabarito dessa questão e de comentar essa questão, eu quero chamar a atenção de vocês para a medida provisória 664 de 2014, que em dezembro agora passado de 2014, essa medida provisória alterou a Lei 8.213 de 91. Então, antes, nós citávamos aqui como hipótese de interrupção do contrato de trabalho o afastamento do empregado até o 15º dia. E a partir do 16º dia, hipótese de suspensão. Só que observem que essa medida provisória, anotem aí, 664 de 2014, ela alterou o artigo 43 da Lei 8.213 de 91. Artigo 43 da Lei 8.213 de 91. O parágrafo 1º do artigo 43, a letra A, fala assim, em relação ao auxílio-doença. Ao segurado empregado, a partir do 31º dia do afastamento da atividade ou a partir da data de entrada do requerimento, se entre o afastamento e a data da entrada decorrerem mais de 45 dias. Então, nós temos que tomar cuidado, tá? Essa prova foi anterior a dezembro de 2014. Então, vamos só relembrar o conceito de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. A suspensão contratual é a sustação temporária dos principais efeitos do contrato de trabalho no tocante às partes, sem a ruptura do vínculo contratual formado. Então, o empregado não trabalha e o empregador não lhe paga o salário. A interrupção já é a sustação temporária da principal obrigação do empregado. Então, qual é a principal obrigação do empregado? Prestação de trabalho e disponibilidade perante o seu empregador. Então, a interrupção é a sustação temporária da principal obrigação do empregado, mantidas todas as demais cláusulas contratuais. O empregado não trabalha, nem fica disponível perante o seu empregador, mas recebe o seu salário. Então, só resumindo aqui para vocês, suspensão é sustação ampliada e recíproca dos efeitos contratuais, tá? Ampliada e recíproca. Já a interrupção é a sustação restrita e unilateral dos efeitos contratuais, ok? Então, vamos passar para as questões. Deixa eu só pegar a caneta aqui. A questão fala: considera-se hipótese de suspensão do contrato do trabalho. Letra A, que é o gabarito da questão, eu já botei aqui para a gente ir ganhando tempo e depois eu só vou comentar a errada. Então, hipótese de suspensão, o intervalo interjornada. Por que é suspensão do contrato de trabalho? É aquele intervalo de 11 horas consecutivas entre uma jornada e outra. O empregado, ele não trabalha, mas também não recebe, ok? Então, nós temos dois tipos de intervalo. O intervalo intrajornada, que é dentro da própria jornada, e o intervalo interjornada, que é entre as jornadas de trabalho, que a regra geral são de 11 horas consecutivas. Esse intervalo é a suspensão do contrato de trabalho, porque o empregado não está trabalhando, não está à disposição do empregador e também não está recebendo salário durante esse período. As férias já são hipótese de
interrupção. Por quê? Que as férias trata-se de interrupção do contrato de trabalho, porque o empregado recebe, mas não trabalha. A falta do empregado no dia subsequente ao seu casamento também é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, porque lá no artigo 473 da CLT permite-se ao empregado ele ficar afastado alguns dias, ok? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu só citar para vocês, o 473 da CLT fala assim: o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário até 3 dias, são 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Então, é a hipótese de interrupção do contrato de trabalho. E os 15 dias iniciais de afastamento do empregado acometido de enfermidade, tá? Observem que eu já citei aqui a MP 664, tá? Agora de 2014, porque anteriormente a Lei 8.213, lá no artigo 43, falava 15 dias, né, a partir do 16º. Agora não. Agora, eu já citei aqui para vocês que, na verdade, o parágrafo 1º, letra A, passou a ter a seguinte redação, tá? Ao segurado empregado a partir do 31º dia de afastamento da atividade, ou a partir da data de entrada do requerimento, se entre o afastamento e a data da entrada decorrerem mais de 45 dias, tá? Mas o gabarito é letra A, porque essa questão foi anterior a dezembro de 2014. O repouso semanal remunerado, o nome já diz, né? Remunerado. Então, é hipótese de interrupção, tá? O empregado não presta o trabalho, mas ele está recebendo salário. Ok, gente? Então, é uma questão bem interessante essa de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Agora eu vou passar para a próxima questão aqui, também dessa prova de analista judiciário e execução de mandados. Então, hoje, para encerrar o curso, eu trouxe questões de juiz do trabalho e de analista execução de mandados. Mas esse perfil cai também para técnico judiciário e analista administrativo. É o mesmo grau de dificuldade, ok? Então vamos passar para a próxima questão. Poliana é empregada da empresa X, limitada, tendo sido contratada sob o regime de tempo parcial, ok? Então, regime de tempo parcial. O que seria o regime de tempo parcial? Abram a CLT de vocês lá no artigo 58 da CLT, que fala do contrato a tempo parcial. Então, 58A da CLT, ele fala assim: considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 25 horas semanais. Artigo 58A da CLT. Então, a Poliana, né, que é a situação hipotética aí que a FCC trouxe pra gente, a Poliana, ela é empregada da empresa X limitada e foi contratada sob o regime a tempo parcial, artigo 58A da CLT. Então, a duração do contrato de trabalho dela não vai exceder 25 horas semanais. Nesse caso, se Poliana tiver 10 faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo de férias, ela, em relação à contagem, tá, das férias, são importantes 2 artigos, o artigo 130 e o artigo 130A da CLT, tá? Então, eu vou anotar aqui o artigo 130, só um minutinho, vamos tentar ver aqui, isso, artigo 130, anota aí para mim que está falhando aqui, artigo 130 e 130A da CLT. O 130, vejam na CLT de vocês, ele fala: após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito a férias na seguinte proporção: 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes, 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas, 18 dias corridos quando houver tido de 15 a 23 faltas, e 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas. Então, observe, uma das maiores pegadinhas de prova. O empregado faltou 32 dias e ele vai ter 12 dias de férias, tá? Então, esse é o contrato normal. Agora, o 130A da CLT,
Ele fala o seguinte: na modalidade de regime de tempo parcial, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. A Poliana está no regime de tempo parcial. Então, inciso 1, 18 dias para a duração do trabalho semanal superior a 22 horas até 25 horas. 16 dias para a duração do trabalho semanal superior a 20 horas até 22 horas. 14 dias para a duração do trabalho semanal superior a 15 horas até 20 horas. 12 dias para a duração do trabalho semanal superior a 10 horas até 15 horas. E 10 dias para a duração do trabalho semanal superior a 5 horas até 10 horas. 8 dias para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a 5 horas. Parágrafo único. O empregado contratado sob o regime de tempo parcial que tiver mais de 7 faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo tem o seu período de férias reduzido à metade, é o que fala o parágrafo único do 130A. Então, muito importante, o 130 e o 130A da CLT em relação à duração de férias, a gradação também das faltas nas férias. Voltando para a questão. Então, Poliana é regime a tempo parcial, 130A da CLT que regulamenta e o 58 também da CLT, tá? O artigo 58A da CLT. Então, vamos lá. Ela faltou 10 faltas injustificadas ao longo do período. Ela terá o seu período de férias reduzido em 1/3? Não, porque só que quando tem mais de 7 faltas injustificadas, tem o período de férias reduzido à metade, não é 1/3. Não terá direito ao gozo de férias? Ela terá, porque o parágrafo único do artigo 130A fala que ela terá o período de férias reduzido à metade. Letra C. Só terá direito às férias se o contrato for superior a 5 anos? Não há nada que regulamente isso no 58A e no 130A da CLT. Letra D. Terá o seu período de férias reduzido à metade. Esse é o gabarito da nossa questão. É o parágrafo único do artigo 130A da CLT. Olha que questão simples de férias para vocês em relação ao regime a tempo parcial. Então, em relação a férias é importante o artigo 130 e o 130A da CLT. O 130A refere ao contrato a tempo parcial, que é aquele regulamentado pelo 58A também da CLT. Marquem esses artigos aí e vamos passar agora para o próximo slide, a próxima questão. Então, não está difícil essa prova de analista e execução de mandados, ok? A empresa A concede aos seus empregados transporte destinado a deslocamento para o trabalho, tendo em vista que o percurso não é servido por transporte público. A empresa B concede aos empregados transporte destinado a deslocamento para o trabalho, mesmo sendo o percurso servido por transporte público. A empresa C fornece seguro de vida para seus empregados e a empresa D assistência médica mediante seguro-saúde. Nesses casos, não possuem natureza salarial as utilidades concedidas pelas empresas. Eu quero que vocês não olhem o gabarito, tá? E tentem, peguem a CLT de vocês, tá? Vão ao artigo 458 da CLT, que fala do salário-utilidade, e tentem resolver essa questão. Tampem o gabarito ali e eu volto daqui a pouco no próximo bloco comentando essa questão. Mas eu quero que agora vocês fiquem com essa questão e com a CLT. Tentem resolver sem olhar a CLT, será melhor. Se não, vão ao artigo 458 da CLT que a resposta está ali, tá bom? Então eu volto daqui a pouco comentando essa questão. Oi pessoal, estou de volta aí com a questão, tá? Que trata da natureza ou não salarial das parcelas concedidas. Então, é o salário-utilidade. Há também ali, no início da questão, a FCC vem falando que seria dos transportes, quando a empresa não fornece o transporte e tem transporte público regular, então se trata também da duração, se considera ou não jornada de trabalho aquele tempo que o empregado despende. Mas não é bem o que essa questão abordou, tá? Então, nesse caso de jornada in itinere, eu remeto vocês para a súmula 90 do TST, que é uma súmula muito importante, então não deixe de estudar. Mas não foi o abordado hoje aqui não. Vamos voltar à questão. A empresa A concede aos seus empregados transporte destinado ao deslocamento para o trabalho,
tendo em vista que o percurso não é servido por transporte público, tá? Então, é um transporte destinado e o percurso não é servido. A empresa B concede aos empregados transporte destinado a deslocamento para o trabalho, mesmo sendo o percurso servido por transporte público. Nesse caso aí, esses dois itens, a questão do salário e utilidade é se entraria na jornada de trabalho ou não esse tempo. Mas o que essa questão quer saber é se tem natureza salarial. Então, observem, letra A, empresa A no caso, concede aos seus empregados transporte destinado ao deslocamento para o trabalho. Se é para o trabalho, não terá natureza salarial, ok? Tendo em vista que o percurso não é servido por transporte público. Já a B concede aos empregados transporte destinado ao deslocamento para o trabalho, mesmo sendo servido por transporte público. Então vejam que ambas as concessões não possuem natureza salarial, porque são para o trabalho. A questão da jornada é outra, não confundam. Aí na súmula 90 do TST, só um parênteses aqui, vocês vão encontrar o tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno é computado na jornada de trabalho, ok? Mas aí nesse caso é jornada de trabalho. Aqui ele quer saber a repercussão dessa parcela, se tem natureza salarial ou não. Né, a repercussão dessa benesse concedida que é o transporte. Então não tem, porque ambas foram para o trabalho. Então a empresa C fornece seguro de vida para seus empregados e a empresa D, assistência médica mediante seguro-saúde. Então, olha, o seguro de vida e a assistência médica mediante seguro-saúde não possuem natureza salarial, porque o artigo 458, que eu pedi para vocês lerem no final da aula anterior, ele fala isso. Então eu vou dar uma lidinha aqui para a gente relembrar, mas o gabarito é letra B. Nenhuma das parcelas possui natureza salarial. Então abra a CLT aí no 458, parágrafo 2º. Para os efeitos previstos nesse artigo, não são considerados como salários as seguintes utilidades: vestuário, equipamento e outro acessório fornecido ao empregado e utilizado no local de trabalho para a prestação do serviço. Educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso, servido ou não por transporte público. Aí o inciso 3, parágrafo 2º, artigo 458, foi abordado ali na letra A e B. Assistência médica hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Seguro de vida e acidentes pessoais. Previdência privada e, recentemente, o valor referente ao Vale Cultura. Ok? Então, artigo 458, parágrafo 2º da CLT. Esses incisos são preciosíssimos porque eles caem, a FCC sempre os aborda em suas questões. Ok? Vamos passar agora para a próxima questão dessa prova aí de analista judiciário e execução de mandados do TRT 16. CIPA. Na comissão interna de... Quando a gente fala em CIPA, a primeira coisa que tem que vir à mente de vocês é a súmula 339 do TST e o artigo 164, 165 ali da CLT. Então, a súmula 339 do TST e artigos 164, 165 da CLT. Então, peço licença aqui para pegar o artigo 165 para a gente dar uma lida, relembrar esse tema antes de passar para a questão. Então, artigo 100, abram aí. 164 da CLT fala: cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Beleza, mas o que interessa aqui é: os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.
Parágrafo 3º do artigo 164. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Quem são os membros eleitos? Os representantes dos empregados. E o parágrafo 4º. Não se aplica, é o disposto no parágrafo anterior, ao membro suplente que durante o mandato tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Parágrafo 5º, importantíssimo, o empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA e os empregados elegerão dentre eles o vice-presidente. Artigo 165, os titulares representantes dos empregados na CIPA não podem sofrer desconto, despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundarem motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Ok? Então, súmula 339 do TST, que trata da CIPA também. Importante relembrar, abram aí a CLT de vocês na parte de súmulas do TST. A súmula 339 fala: o suplente da CIPA goza de garantia de emprego prevista no artigo 10º, inciso 2, letra A, do ato das disposições constitucionais transitórias a partir da promulgação da Constituição de 88. E o inciso 2, a estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade na empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário. Então, súmula 339 do TST. Voltando para a questão, na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, da empresa X Limitada, Gilmar é representante suplente. Então, ele é representante suplente de empregados. Sabemos que representantes de empregados, eles têm estabilidade, ok? Tendo sido eleito em escrutínio secreto. Durante o seu mandato, Gilmar participou de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Nesse caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, Gilmar. Então, voltando aqui, artigo 164, parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior, que é o quê? Que fala que o mandato tem a duração de 1 ano, permitido uma reeleição, não se aplica a membro suplente que durante o mandato tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Então, nesse caso, ele não pode se candidatar à reeleição. É o artigo 164, parágrafo 4º da CLT, ok? Não era muito cobrado esse artigo, não. A FTC geralmente cobrava os outros artigos, a questão de quem designa, né, o representante de empregador, que é designado por ele, e a questão de que dos empregados é eleito, mas cobrou aí esse parágrafo 4º, artigo 164 da CLT. Então, letra A. Só sofre penalidade se participou em 2/3. Aí é besteira, não sofre penalidade alguma. Então, assim, a gente já vai direto ao ponto, que é a letra C, né? Não pode ser candidatar, dispositivo legal pertinente, artigo 164, repetindo aqui para vocês, parágrafo 4º da CLT. Vamos passar para a próxima questão. A empresa M Limitada tem seu maior volume de serviços entre 11 horas e 15 horas. Assim, contratou 3 empregadas, Ana, Júlia e Luísa, para auxiliar durante este período. Ana possui jornada de trabalho de 11 às 15. Júlia, jornada de trabalho de 11 às 16 e Luísa possui jornada de trabalho de 12 às 16. Nestes casos, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, no tocante ao intervalo intra-jornada, que é aquele que ocorre dentro da jornada, a empresa M Limitada, mas antes da gente ler, vamos fazer uma breve revisão sobre intervalos, ok? Então, intervalos. O que são os intervalos? São períodos de descanso, são lapsos temporais que são remunerados ou não, dentro ou fora da jornada. E qual é a finalidade do intervalo? É permitir a reposição das energias gastas durante o trabalho. Ok? Então, os intervalos, gente, eles dividem-se em interjornada, que já estudamos aqui hoje, uma questão sobre ele, e intrajornada. Tá? Então, interjornada é aquele de 11 horas consecutivas, que é a regra geral,
artigo 66 da CLT. Ok? Para jornalistas são 10 horas consecutivas, artigo 308 da CLT. Para os operadores cinematográficos são 12 horas consecutivas, artigo 235, parágrafo 2º da CLT. Para os ferroviários, 14 horas, artigo 245 da CLT, 245. Para telefonistas, são 17 horas, artigo 229 da CLT. Para os aeronautas, são 12 horas após a jornada de até 12 horas e 16 horas após a jornada de mais de 12 até 15 horas ou 24 horas após jornada de mais de 15 horas. Artigos 34 e 37 da Lei 7.183 de 84. Então tá aí para vocês um breve resumo sobre a regra geral do intervalo interjornada, 11 horas consecutivas, e as exceções para algumas profissões, ok? Agora, o intervalo intra-jornada, que seria o intervalo que ocorre dentro da própria jornada, esse intervalo, ele é computado na jornada de trabalho. E o que é importante dentro do intervalo intra-jornada? É eu falar que para jornadas, o artigo 71 da CLT, em seu parágrafo 1º, ele fala assim, o artigo 71 caput, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de no mínimo 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não pode exceder 2 horas. O parágrafo 1º vem e diz, não excedendo de 6 horas, o trabalho será, entretanto, obrigatório o intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. E o parágrafo 2º fala, intervalo de descanso não é computado na duração do trabalho, ok? Então, esse intervalo intra-jornada não se computa na duração do trabalho. Para aquele empregado que trabalha até 4 horas, ele não tem intervalo. O empregado que trabalha mais de 4 horas até 6 horas teria um intervalo de 15 minutos. O empregado que trabalha mais de 6 horas até 8 horas tem um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Então vamos observar. A empresa M tem seu maior volume de serviço entre 11 e 15 horas. Contratou 3 empregadas, Ana, Júlia e Luísa, para auxiliar durante esse período. A Ana possui uma jornada de 11 às 15. Então é 11 a meio-dia, meio-dia 1, mais 2, 2 às 3, são 4 horas, né? Então a Ana não vai ter nenhum intervalo, a jornada dela é de 4 horas. A Júlia possui uma jornada de 11 a 16, 11 a meio-dia, meio-dia 1, 1 às 2, 2 às 3, 3 às 4. A jornada da Júlia é de 5 horas. A Júlia vai ter então direito a 15 minutos de intervalo. E, por fim, Luísa tem a jornada de 12 às 16. É 12 a 1, 1 às 2, 2 às 3, 3 às 4. 4 horas. Luísa não terá direito a intervalo também, porque a jornada dela não excedeu 4 horas. Então, simples a questão. É letra D, tem que conceder no mínimo 15 minutos apenas para a Júlia, porque a jornada da Júlia, ela ultrapassou 4 horas, ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e volto daqui a pouco dando continuidade ao comentar as questões de direito do trabalho dessa prova aí de analista judiciário e execução de mandados do TRT 16. Até daqui a pouco. Oi pessoal, estou de volta aí comentando as questões da prova de analista judiciário e execução de mandados do TRT 16, realizada agora em 2014 passado. Agora em 2014 passado, então estou quanto estranho, né? Realizada em 2014 passado, ano passado. Eu não trouxe nenhuma prova de 2015 FCC porque ainda não tem, ok? Então vamos lá. E esse curso aqui, gente, é Direito do Trabalho TRT-MG, mas a FCC, ela vai ser banca do TRT Paraná e de outros TRTs que vêm por aí. Então esse curso se adequa perfeitamente aos concursos de outros tribunais, ok? Então vamos seguir. A questão que eu trouxe hoje fala de terminação contratual. Então, dentro de terminação contratual, eu quero que vocês tenham muito cuidado com as formas de terminação contratual. As formas de terminação contratual são resilição, resolução e o distrato, né? Que seria ou a rescisão. A resilição
Resilição é uma dispensa imotivada. Nem empregado e nem empregador têm motivo para terminar o contrato de trabalho, mas desejam terminar. Porque o contrato de trabalho ele é celebrado como regra de forma indeterminada. Então, ele só vai ter solução de continuidade quando uma das partes decidir terminar ou ambas as partes. Então, resilição é dispensa imotivada. Ocorre quando não há um motivo para o empregado, mas ele quer se desligar do contrato de trabalho, ele pede demissão. Quando não há um motivo para o empregador dispensar o empregado, mas ele não quer mais continuar com aquele empregado prestando serviços para ele, o que ele faz? Dispensa sem justa causa, tá? Ou então, ambos decidem, tá? Que querem terminar. Aí é um distrato, tá? Não seria rescisão, é um distrato. E resolução. A resolução já há uma falta praticada por um deles ou por ambos. Então, resolução do contrato de trabalho. Seria a justa causa quando é praticada pelo empregado. Aí o empregador vai proceder à dispensa por justa causa. Seria rescisão ou despedida indireta, quando é praticada pelo empregador. Aí é o empregado quem vai rescindir e aplicar a falta, né, ao empregador. Ou então, culpa recíproca quando ambos praticam faltas. Repetindo, que é muito importante. Então, resolução é a terminação do contrato quando o empregado pratica uma falta, né, e dá uma justa causa para ser dispensado. As faltas estão tipificadas do empregado no artigo 482 da CLT. A rescisão ou despedida indireta é quando o empregador pratica uma falta. Aí o empregado vem e pleiteia a rescisão ou despedida indireta do contrato de trabalho. E quais são as faltas que o empregador pode praticar que vão dar ensejo a uma rescisão ou despedida indireta? São as faltas previstas no 483 da CLT. A culpa recíproca, que é quando ambos praticam faltas, ela está prevista no 484 da CLT, ok? Então é importante marcar os artigos e memorizar esses artigos. Vamos passar agora para a questão e no decorrer do comentário eu vou dando mais informação que esse tema é muito importante, tá? Então a questão fala: Mário, empregado da empresa Z, completou 40 anos e resolveu comemorar seu aniversário no refeitório da empresa durante seu intervalo intrajornada, tendo em vista a autorização expressa de seu empregador. Então ele teve autorização para comemorar o aniversário dele lá no refeitório da empresa, ok? Durante a comemoração, Mário embriagou-se. Aí já complica, né, pessoal? Então, durante a comemoração, Mário embriagou-se, tendo retornado ao serviço totalmente alcoolizado e ainda consumindo bebida alcoólica, causando diversos problemas dentro do estabelecimento em razão do seu estado de embriaguez. Neste caso, a empresa Z. Então, lá dentro do artigo 482 da CLT, tem lá embriaguez habitual ou em serviço, como uma das faltas tipificadas para que o empregador possa demitir o empregado por justa causa. Ok? Então, de cara, a gente já sabe que Mário poderá ser dispensado, o contrato poderá ser rescindido, né? O termo mais correto é resolução, né? Por justa causa. Ok? Então, letra A, pode rescindir o contrato de trabalho por justa causa pela embriaguez em serviço. Vamos ver as outras, só para... Não pode rescindir o contrato de trabalho de Mário por justa causa, uma vez que o referido de forma legal permite a rescisão quando a embriaguez é habitual. Não. Lá no 482 está lá, embriaguez habitual ou em serviço. Eu quero um parênteses aqui, tá? A CESP, né, no caso TRT-MG, a nossa banca é FCC. Mas a CESP, em geral, para todos os tribunais que estão previstos, a gente está mais ou menos esperando a FCC. Mas a CESP também é banca de tribunais. E nesse caso da embriaguez, a CESP tem uma questão que ela diz que o alcoolismo é doença por causa de normas da OMS, Organização Mundial de Saúde. Sendo considerado uma doença pela OMS, não daria ensejo à dispensa por justa causa, tá? Mas isso é um posicionamento da CESP, foi uma questão isolada que aconteceu, mas eu não queria deixar de registrar com vocês. Então, letra C.
só pode rescindir o contrato de trabalho de Mário se ele cometer uma das faltas tipificadas no diploma legal, uma vez que a embriaguez não é causa. A embriaguez é causa, está lá no 482 da CLT. Letra D, só pode rescindir se não houvesse autorizado a comemoração. Não tem nada a ver esse fato de autorizar a comemoração com o fato de que ele realmente praticou uma falta, tá? Foi dentro do local de trabalho. E letra E, deve obrigatoriamente instaurar inquérito para apurar falta grave. Né? Não deve instaurar inquérito, porque o inquérito para apurar falta grave é só para aqueles empregados que são detentores da estabilidade. A situação hipotética ali do problema não nos fala que Mário é detentor de estabilidade, ok? Então não tem que instaurar inquérito para apurar falta grave. Então, uma questão simples aí de terminação contratual. Vamos passar agora para a nossa próxima questão, que também fala de contrato de trabalho, e a questão aí, ela fala de alteração do contrato de trabalho. A empresa X Limitada, localizada na cidade de São Luís, possui filial em Alcântara. Tendo em vista que parte da filial foi acometida por um incêndio, danificando arquivos importantes, a empresa irá transferir unilateralmente 3 empregados de sua matriz para ajudar na restauração dos arquivos danificados. Neste caso, considerando que ocorrerá necessariamente a mudança de domicílio, a empresa X Limitada, letra A. Então, ocorreu a mudança de domicílio. Quando ocorre a mudança de domicílio, pode-se transferir o empregado, tá? Independente do seu consentimento. Então, vamos à letra A. Pode transferir desde que haja consentimento expresso do empregado, bem como efetue o pagamento adicional de transferência nunca inferior a 25%. Olha, esse adicional de transferência de 25% é para transferência provisória. Então, errada a letra A. E ele pode transferir independente do consentimento. Letra B. Não pode transferir, uma vez que a CLT veda qualquer transferência unilateral sem consentimento do empregado. Não, no artigo 469 da CLT, ela não veda qualquer transferência. Abram aí a CLT de vocês no artigo 469. Ok? E ele fala assim: caput. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência que não acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio. Parágrafo 1º. Não estão compreendidas na proibição deste artigo os empregados que exercem cargos de confiança e aqueles cujo contrato tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade do serviço. Parágrafo 2º. É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Parágrafo, então, foi o caso, tá? A empresa X, tendo em vista que a filial foi acometida por um incêndio, a empresa transferiu unilateralmente 3 empregados para ajudar. Ai, não, gente, espera aí. É totalmente diferente, não foi extinção do estabelecimento, não. Voltando aqui à questão. A empresa X Limitada, localizada na cidade de São Luís, possui filial em Alcântara, tendo em vista que parte da filial foi acometida por um incêndio danificando arquivos importantes. Então, ela transferiu unilateralmente 3 empregados para ajudar na restauração. Então, é uma transferência provisória, tá? Agora, nesse caso, considerando que vai ter mudança de domicílio a empresa X Limitada, então, olha só, quando é transferência provisória, aí tem direito ao adicional de 25%, ok? O parágrafo 3º do artigo 69 fala: em caso de necessidade de serviço, o empregador pode transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, né, que fala que tem que ter a anuência do empregado. Mas nesse caso fica obrigado a um pagamento de 25% que perceber a localidade enquanto durar a situação. Então, a questão aí abordou o 469, parágrafo 3º da CLT. Então, letra A, pode transferir desde que haja consentimento, bem como efetue o pagamento de nunca inferior a 25%. Né? É independente do consentimento. Letra B, não pode transferir, uma vez que a CLT veda, quer dizer, pode transferir. O parágrafo 3º do artigo 469 da CLT permite a transferência independente da anuência do empregado.
Letra C. Pode transferir independente do consentimento do empregado. Até aí certíssimo. Desde que seja provisório e que efetue o pagamento de adicional nunca inferior a 30%. Errado, porque o adicional é 25%. Letra D. Pode transferir desde que haja consentimento expresso dos empregados, bem como efetue o pagamento adicional de transferência nunca inferior a 30%. Errado, porque é 20% e é independente do consentimento. Letra E. Pode transferir independente do consentimento do empregado, desde que seja provisória, tá? E que efetue o adicional nunca inferior a 25%. Então, esse é o gabarito da questão. E o parágrafo 3º, marque aí na CLT de vocês, do artigo 469. É importante também, dentro desse tema de alteração de contrato de trabalho, vocês estarem marcando a súmula 43 do TST, tá? A súmula 43, ela fala assim: presume-se abusiva a transferência, de que trata o parágrafo 1º do 469 da CLT, sem comprovação da real necessidade do serviço. Nessa questão, a FCC abordou apenas o parágrafo 3º da CLT, tá? Do artigo 469 da CLT. Mas o parágrafo 1º, junto com a súmula 43 do TST, também é muito cobrada. E nesse caso aqui, eu quero trazer para vocês também a OJ 113, tá? Anotem aí, da SDI 1 do TST. A OJ 113 fala: o fato do empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional, que é aquele adicional de 25% do parágrafo 3º aqui, que foi cobrado aqui na questão. Não exclui, por quê? O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. Então, o J 113 da SDI 1 do TST, ok? Então, vamos lá. E também a súmula 29 do TST costuma ser abordada. Súmula 29. Empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Tá bom? Então, são as súmulas importantes dentro de alteração contratual e de transferência do contrato de trabalho, ok? Daqui a pouco eu volto com mais questões ainda dessa prova de analista judiciário, execução de mandados do TRT 16. Oi pessoal, estou de volta aí com mais questões da prova do TRT 16, tá? Analista judiciário, execução de mandados. Essa questão que eu trouxe abordou a Lei 7.783 de 89, que fala da greve, ok? Então vamos dar uma olhada na questão. Considere os seguintes serviços e atividades: funerários, telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares, compensação bancária. Então são esses. E querem saber quais são os serviços ou atividades essenciais. Então vamos passar para a CLT, abram aí a CLT de vocês, na Lei 7.783 de 89. A Lei 7.783 de 89, ela fala assim, tá? Dispõe sobre o exercício do direito de greve e define as atividades essenciais. No artigo 10º, está escrito assim: são considerados serviços ou atividades essenciais. Eu quero que vocês memorizem esse artigo, porque ele cai muito em prova da FCC, como foi o caso dessa questão aí de 2014. Então, são considerados serviços ou atividades essenciais tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo e compensação bancária. Então, são esses os serviços ou atividades essenciais.
É importante também estudar o artigo 11, que fala: nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e o de trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir durante a greve a prestação dos serviços e indispensável atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. São necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, se não atendida, vão colocar em perigo iminente a sobrevivência, a saúde e a segurança da população. Vem o artigo 13 e fala: a greve em serviços ou atividades essenciais fica a entidade sindical de trabalhador, né? Entidades sindicais ou os trabalhadores, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 horas de paralisação. Então vamos à questão. Funerários é um serviço ou atividade essencial, tá? Que está ali no artigo 10º da Lei 7783 de 89. Telecomunicações também está incluído. Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares também está. Também estão, né? Compensação bancária também, tá? É o inciso 11 lá do artigo 10º. Então, consideram-se serviços ou atividades essenciais todos eles, tá? Item 1, 2, 3 e 4. Sendo obrigatória a comunicação de decisão sobre greve aos empregados e aos usuários, com antecedência mínima de 72 horas de paralisação. Então, a FCCAI abordou o artigo 10º da Lei 7783 de 89, combinado com o artigo 13 dessa mesma lei, ok? Questão simples, bastaria que vocês soubessem, né, o teor dessa lei 7783. Então, falou em greve, eu quero que vocês estudem essa lei 7783 de 89, dando ênfase ao artigo 10º, ao artigo 13 e também ao artigo que fala da suspensão, né, do contrato de trabalho ali, que é paralisação em greve, suspende o contrato de trabalho, que é o artigo 7º. Vamos passar para a próxima questão, que fala de FGTS. Então, falou em FGTS, vem à nossa mente a Lei 8.036 de 90. Abram a CLT de vocês aí, que eu já estou abrindo a minha aqui, na Lei 8.036 de 90, que trata do FGTS. Então, a FCC abordou vários dispositivos desta lei, ok? Então, vamos lá. No tocante ao FGTS, considere: inciso 1. O depósito na conta vinculada do FGTS deve ser efetuado até o 5º dia, né, no caso, de cada mês, na importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior. A assertiva 1 está errada? O que está errado aí? Não é até o 5º dia, é até o 7º. O artigo 15 da Lei 8.036 de 90 fala: para os fins previstos nessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em conta bancária vinculada à importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador. Então, o que está errado é aqui, não é até o 5º dia, é o 7º dia de cada mês, tá? É o artigo 15 da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS. Inciso 2, a presidência do Conselho Curador, né, do FGTS é exercida pelo representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse inciso 2 está certo, tá? É o artigo 3º, parágrafo 1º da mesma lei 8.036 de 90. Ele fala assim: presidência do Conselho Curador será exercida pelo representante do Ministério do Trabalho, tá? Então, é o artigo 3º. Inciso 3 está errado, porque fala: a gestão da aplicação do FGTS é efetuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com o Ministério das Cidades. E vem o artigo 4º e fala assim, da Lei 8.036 de 90. A gestão de aplicação do FGTS é efetuada pelo Ministério da Ação Social, ok? Então, inciso 4, trabalhador que tiver... Esse aqui também trata de um artigo muito importante. Idade igual ou superior a 70 anos
pode sacar os depósitos do FGTS. Está certo, tá? 2 e 4, letra E. E abordou o artigo, isso aqui é um dos incisos do artigo, gente, 20, ok? Artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Então, falando assim, passando, né, rapidamente por eles, ele fala ter idade igual ou superior a 70 anos, né, pode sacar o FGTS. Quem for despedido sem justa causa, inclusive a indireta, culpa recíproca ou força maior. Aposentadoria concedida pela Previdência Social, né? O trabalhador que tiver idade igual ou superior a 70 anos pode também sacar, né, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido por neoplasia maligna, extinção normal do contrato a termo, inclusive os temporários, e são N incisos, tá? Eu quero que vocês memorizem o artigo 20, porque aqui cobrou um dos incisos, mas já houve uma questão de cobrar só o artigo 20 da Lei 8.036 de 90. Então eu quero que vocês memorizem aí. Essa foi a última questão de direito do trabalho dessa prova de analista judiciário e execução de mandados TRT 16. Agora eu trouxe as de juiz do trabalho, tá? Do TRT Rio, também realizada em 2014 passado. Então, essa questão de juiz do trabalho eu achei muito interessante, porque ela fala de fontes, né? Nós estudamos aqui nas primeiras aulas as fontes do direito do trabalho e os princípios. Então, aqui a FCC deu uma outra abordagem da que costuma dar em relação aos concursos de servidores. Mas é uma questão importante, então vamos analisar. O tema relativo a fontes do ordenamento jurídico é nuclear da filosofia jurídica e da teoria geral do direito, na medida em que examina as causas e fundamentos do fenômeno jurídico. Nessa seara, quanto às fontes justrabalhistas, é correto afirmar. Então, vamos lá. Só relembrando para vocês, as fontes se dividem em materiais e formais. Fontes materiais são os fatos sociais que deram origem à formação da norma. O que a doutrina considera como fonte material? Considera a greve, reivindicação das classes trabalhadoras, luta de classes. Então, todos esses fenômenos, os movimentos sindicais de reivindicação são considerados fatos que dão origem ao direito do trabalho, então são fontes materiais. E fontes formais se subdividem em autônoma e heterônoma. Autônomas, quando há participação do interessado na elaboração da norma. Exemplos clássicos, convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. E as fontes formais heterônomas, a lei, a Constituição Federal, então quando não há participação do interessado, tá? Então são feitas diretamente pelo Estado. Então são as fontes formais heterônomas. Lembrando que sentença normativa é considerada uma fonte formal heterônoma, ok? Então vamos voltar para a questão. As greves e pressões sociais, letra A, realizadas por trabalhadores, objetivando melhorias nas condições sociais de trabalho, são entendidas como fontes formais heterônomas. Tá errado isso aqui. Por quê? Na verdade, elas são fontes materiais, ok? Letra B. As convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo Brasil, classificam-se como fontes formais, como fontes materiais autônomas. Não são fontes materiais, elas são fontes formais. Letra C. As sentenças normativas proferidas em dissídio coletivo econômico junto aos tribunais regionais do trabalho são considerados como fontes formais e também materiais, ambas heterônomas. Totalmente errado, tá? Sentença normativa são consideradas fontes formais heterônomas. Letra D. O acordo e convenção coletiva de trabalho que estipulam normas relativas à segurança e saúde do trabalho, assim como usos e costumes sobre o tema, são classificados como fontes formais autônomas. Então, é a letra D, porque acordo e convenção coletiva, tudo que autonomamente se estipular, são fontes formais autônomas. Letra E, medida provisória em matéria trabalhista editado pelo presidente da República, são fontes materiais autônomas. Errado, ok? Então, é uma questão, né, complexa, com algumas pegadinhas, né? Mas, assim, você tendo conteúdo,
sabendo classificar o que é material, o que é formal, o que é autônomo, o que é heterônomo, não há maior dificuldade, né? Depois vocês comparem com a nossa primeira aula, em que eu tratei desse tema também, com as questões da FCC, que são mais diretas, né? Menos doutrinárias, quando é para técnico, para analista. Essa de juiz já aborda a doutrina um pouco mais densa. Então, vamos passar agora para a próxima questão dessa prova de juiz do trabalho. E eu vou deixar vocês pensando nela, apesar de já estar, né? Leiam só o caput, procurem não ler os enunciados, as letras, tá? Que eu volto daqui a pouco para a gente corrigir. Mas deixa eu só ler o caput e quero deixar vocês pensando nisso, que eu preciso encerrar esse bloco para começar o outro depois. Ulisses, gerente da empresa Astros Tecnologia da Informação, decide levar seus 2 filhos, Hércules e Thor, respectivamente com 14 e 25 anos de idade, para laborar na empresa como aprendizes. Em relação ao menor Hércules, cursando o ensino fundamental, foi firmado o contrato escrito pelo prazo de 3 anos, anotado na CTPS, e com remuneração de 50% do salário mínimo para a jornada de 3 horas diárias. Com o maior Thor, portador de deficiência, houve pactuação verbal pelo prazo de 4 anos e remuneração de 2 salários mínimos para a jornada de 6 horas diárias. A empresa estava inscrita em programa de aprendizagem, vinculado ao Serviço Nacional de Aprendizagem. Nesse caso, considerando as regras contidas na CLT, quanto à regularidade dos contratos de aprendizagem, tá? Então, pensem nessa questão, fiquem com o caput dela, que eu volto daqui a pouco comentando essa questão e mais outras questões dessa prova de juiz do trabalho, TRT Rio 2014, ok? Até daqui a pouco. Oi pessoal, estou de volta aí com essa questão, né, de juízo do trabalho que eu deixei no último bloco. Vocês devem ter percebido que essa questão trata-se do artigo 428 da CLT, que trata do contrato de aprendizagem. Então eu quero que vocês abram a CLT mais uma vez, olha a CLT aí, quero ver a CLT marcada, tá? Vocês têm que decorar, memorizar esses artigos. O artigo 428 da CLT 428 fala: contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial ajustado por escrito. Primeira regra, contrato de aprendizagem tem que ser ajustado por escrito e por prazo determinado. Quer dizer, que prazo é esse? Ele não pode, está lá no parágrafo 3º, ser estipulado por mais de 2 anos. Tá? Então, por escrito, prazo determinado, que não pode ser mais de 2 anos, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional, metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Lembrando que, aqui no exemplo, vocês vão ver que o Thor, salvo engano, ele é portador de deficiência, então por isso ele tem mais de 25 anos e essa questão da idade está certa, ok? Porque diz aqui, né, a idade máxima prevista no caput desse artigo não aplica ao aprendiz portador de deficiência. Então, o artigo 428 e parágrafos são importantíssimos. Eu li alguns que vão me dar base para responder essa questão, mas quero que vocês leiam todos os incisos e parágrafos desse artigo. Vamos lá. Ulisses, gerente da empresa Astros Tecnologia da Informação, decide levar seus 2 filhos, Hércules e Thor. Respectivamente, o Hércules tem 14. Lembram a idade? A idade de aprendizagem lá no artigo 428, né? É maior de 14 e maior de 14 e menor de 24 anos. Então, 14 e 25 tem o Thor. Só que a questão da idade está legal. Por quê? Porque lá fala 24, mas o Thor é portador de deficiência, ele vai falar ali depois. Em relação a Hércules, ele está cursando ensino fundamental e foi firmado um contrato escrito por 3 anos. O prazo não pode exceder 2 anos, já está errado, tá? Aí, remuneração, jornada com o maior. Thor, ele é maior. Mas aí fala portador de deficiência, então a questão da idade tá beleza. Houve uma pactuação verbal totalmente errado, tem que ser por escrito. E pelo prazo de 4 anos também errado, né? Porque tem que ser 2 anos. Então a idade máxima não se aplica a portador de deficiência, tá? Deficiência mental, habilidades.
Ah, não, olha, em relação ao TOR pode até ser, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. Parágrafo 3º fala, contrato de aprendizagem não pode ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando ele tratar de aprendizagem portador de deficiência. Então, a questão dos 4 anos para o TOR é irrelevante, tá? Então, voltando aqui, ele quer saber quanto à regularidade dos contratos de aprendizagem. O de Hércules não é regular, porque o prazo de vigência e remuneração. E o de TOR é regular. Não, o de TOR não é regular porque ele foi pactuado de forma verbal. Tinha que ter sido pactuado de forma escrita. Letra B. Ambos não são regulares, isso é fato, tá? O do TOR porque foi de forma verbal e o do Hércules porque ultrapassou os 2 anos. Então, ambos não são regulares, apenas em relação ao prazo de vigência e a relação em relação à forma verbal. Esse é o gabarito. Se ambos não são regulares, Hércules, prazo de vigência e remuneração, quer dizer, nada a ver. Letra D, ambos são regulares, pois atendem aos requisitos, não são regulares. E o de Hércules é regular, não é regular. Ok? Então, é uma questão que vocês teriam que analisar o artigo 428 da CLT e seus parágrafos, tá? Então, é uma questão que não tem tanta complexidade, tá? O problema é na hora da prova lembrar desses dispositivos e estar aplicando a essa situação hipotética que está no caput da questão. Vamos passar, então, para a próxima questão. Quanto ao princípio da irrenunciabilidade, é correto afirmar. Na primeira aula aqui, nós estudamos que o artigo 9º da CLT traz o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Então ele fala, são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar os preceitos dessa consolidação. É o artigo 9º da CLT que reflete o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Há exceções a esse princípio? Sim, eu trouxe na nossa aula de princípios, vamos relembrar. A súmula 276 do TST, que diz que o direito ao aviso prévio é irrenunciável, salvo comprovação de que o empregado obteve um novo emprego. Tá? E a súmula 51, que fala que, havendo dois regulamentos, o empregado pode optar por um deles. Então, estaria sem que isso seja renúncia ao outro. Vamos só abrir aqui a súmula 51 para eu relembrar melhor para vocês aqui. Então, súmula 51 do TST. Né? Para eu ver se está correto mesmo isso aí. Então, 51 fala... As cláusulas regulamentares que revogam ou alterem vantagens definidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após revogação ou alteração do regulamento. Mas o que me interessa é o inciso 2 da súmula 51, que fala: havendo a coexistência de 2 regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Então, assim, é a irrenunciabilidade dos direitos, mas essa súmula no inciso 2 permite que haja a renúncia. Então, foi bom ter lido aqui para ficar literalmente o que diz a súmula, tá? Então, ó, corrijam aí, havendo a coexistência de 2 regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Então, são as exceções ao princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. E voltando à questão, o direito do trabalho, letra A, impede a supressão de direitos trabalhistas em face do exercício pelo devedor trabalhista de prerrogativa legal. Irrelevante isso. Impede a supressão de direitos trabalhistas? Não. Por quê? Porque há flexibilização das leis trabalhistas, inclusive previsto constitucionalmente, que é o caso de jornada de 6 horas para o turno ininterrupto de revezamento, salvo acordo ou convenção coletiva. Então, ele não impede a supressão. Em alguns casos, pode ocorrer. Letra B. As normas trabalhistas que regulam a jornada de trabalho são transacionáveis conforme indicação da lei, bem como renunciáveis. Não, está errado. As normas trabalhistas são irrenunciáveis, tá? Há flexibilização das leis do trabalho com a tutela sindical que estão previstas lá. E há essas exceções que eu trouxe das súmulas 276 e 51, inciso 2 do TST. Letra C. São renunciáveis os direitos livremente estabelecidos pelas partes contratantes, resultantes de ajuste expresso ou tácito do empregado e empregador, quando não haja proibição legal e inexista vício de consentimento e não importe prejuízo ao empregado.
ok? Então pode estar havendo uma alteração contratual, mas desde que ela não seja lesiva ao empregado. Então eles são renunciáveis, os direitos livremente estabelecidos pelas partes, não pela lei, ok? Resultante de ajuste expresso ou tácito do empregado, quando não haja uma proibição legal de que esse direito seja renunciável e quando não haja um vício no consentimento. Então é bem complexa essa questão, tá? Pega a doutrina pura aí em relação ao princípio da irrenunciabilidade. Letra D. Não é absoluta a irrenunciabilidade do direito à anotação do contrato na carteira de trabalho. Está errado, claro que é absoluta. O empregado, ele não pode dizer para o seu empregador que não quer que a sua carteira seja anotada. Isso está na lei. O empregador é passível de multa, tá? Pelo Ministério do Trabalho e Emprego, se não anotar a carteira de seu empregado. E letra E, no curso da relação de emprego, a renunciabilidade de direitos é a regra e a indisponibilidade, exceção. É exatamente o contrário. A irrenunciabilidade é as regras e a disponibilidade, né? Ou seja, a renúncia é uma exceção. Então, essa é uma questão também complexa de direito do trabalho, de uma prova de juízo do trabalho. Mas é interessante que vocês tenham conhecimento desse tipo de abordagem, que pode ser a nova tendência da FCC, tendo em vista que os concursos de TRT para servidores estão amplamente concorridos. Ok? Vamos passar agora, então, para a próxima questão. E última questão dessa nossa aula e do nosso curso. Vamos lá. Era com formação técnica em auxiliar de enfermagem, foi contratada para trabalhar como cuidadora do idoso, Thales, comparecendo em sua residência todas as segundas, quartas, sextas e domingo, durante o período de 9 meses até o falecimento de Thales. O pagamento era realizado pela filha de Thales, que também morava na residência, no final do mês pelo valor de R$200 por dia de trabalho. Cumpria a jornada diária de 6 horas. Nesse caso, já dá para saber, só de analisar o caput dessa situação hipotética aqui que a FCC está trazendo, que trata-se de... A questão vai pedir se ela era empregada doméstica ou não. Okay? Então, pelo que o enunciado está nos dando, está conduzindo a dizer que ela é uma empregada doméstica. A empregada doméstica, gente, ela pode ser, por exemplo, o cuidador de idoso, a faxineira, que se ficar mais de 3 vezes por semana. Então, também o piloto de helicóptero, se for piloto da empresa, mas levar a família, só a família, ele é doméstico. Agora, se ele também levar diretores da empresa do seu patrão, aí ele passa a ser urbano e ter todos os direitos urbanos. Então, para ser doméstico, tem que trabalhar para a família, no âmbito familiar. E é o que está aparecendo aqui a situação. No caso, ela é uma enfermeira. Então, a enfermeira, ela pode ser uma trabalhadora autônoma ou ser uma empregada doméstica. Vai depender da razão como ela presta os serviços dela. E aqui vai funcionar o princípio da primazia da realidade. Então, o que vai interessar para a gente é a forma como ela presta os trabalhos. Então, letra A. Função de não trabalhar todos os dias da semana e pelo fato de receber salário fixo, ela era trabalhadora avulsa. Olha, nada a ver. Letra B. Razão da situação peculiar de prestar serviços como cuidadora de Thales e receber terceira pessoa, ela não era considerada empregada doméstica ou urbana, mas trabalhadora autônoma sem vínculo. Ora, ela cuidava do Thales, né? Comparecia à residência todos os dias. E o pagamento era realizado pela filha do Thales no final do mês. Então, ela cumpria a jornada lá de 6 horas. Então, está errada a letra B. Letra C. Função da formação técnica de auxiliar de enfermagem, ela era considerada empregada urbana. Nada a ver. Lembra que eu falei? O piloto de helicóptero pode ser um empregado doméstico. O piloto do avião pode ser um empregado doméstico. A enfermeira, a fisioterapeuta, todo profissional pode ser um empregado doméstico, desde que trabalhe no âmbito de uma família, com todos os requisitos da relação de emprego. Então, está errada a letra C. Letra D. Razão do trabalho de cuidador de pessoa física será considerada trabalhadora doméstica, mas diante da formação técnica terá os direitos previstos em norma coletiva da categoria dos trabalhadores em estabelecimento de saúde. Ora, não. Tá? Porque não tem nada a ver com o que a questão está falando. E letra E. É contínuo trabalho, a finalidade é não lucrativa, está no âmbito residencial, então ela é empregada doméstica, tá?
Então foi TRT Rio 2014. Agora, a gente tem, isso foi em 2014, a gente tem a lei do cuidador de idoso, que recentemente foi aprovada também, mas não vem sendo abordado pela FCC. No edital, a gente tem que ver o que vai aparecer, tá? Então, assim, por hoje, por hora, foram essas as questões, tá? Terminamos aqui esse nosso curso com essas provas de 2014. E eu quero desejar para vocês sucesso e aprovação. E fiquem, na hora da prova, procurem ficar calmos, tá? Porque eu já vi alunos que sabem muito e na hora da prova se perdem, ok? O importante é vocês ficarem calmos para o conhecimento de vocês poder fluir na hora da prova. Então, eu desejo a aprovação a todos vocês. E quero notícias, tá? Meu e-mail é professora Débora Paiva, debora@hotmail.com. O meu site é www.deboraPaivaconcursos.com.br. Lá tem atualização e no meu blog. E eu quero notícias de vocês em relação à aprovação. Um grande abraço e sucesso e força aí nos concursos.